a palavra nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar nessa casa para adorar o Senhor. Parabenizo as irmãs por mais um ano, de existência desse grupo. Deus abençoe vocês poderosamente. Eu fico muito alegre hoje poder estar junto com o pastor Luciano, sua esposa, Pastor Luciano, a gente me conhece há muito tempo, Muito tempo, E antes de eu casar, ele é um pouco mais velho que eu, Mas só de casado eu tenho 27 para 28 anos e a gente lembra, quando a gente andava por essas bandas aqui, antes de casar, ir para Bangu, e eu muito alegre por poder não só revê-lo, mas ver que é o mesmo homem que eu conhecia há tanto tempo atrás. É o mesmo, irmãos. É o mesmo simples, paternal, homem de Deus, espiritual. E a gente louva a Deus por isso. E Deus continue abençoando a vida do pastor Luciano e toda a sua casa, sua esposa, nossa irmã, todos vocês. É uma alegria poder estar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo de número 5. Livro dos Juízes, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Eu vou ler o capítulo 4, verso 4, e depois leio o capítulo 5, verso 7. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Juízes, capítulo 4, verso 4, diz: E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Vou ler o 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Capítulo 5, versículo de número 7, diz assim, onde é o tema, Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantasse, por mãe em Israel me levantei. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos te adorando, Senhor, nessa noite, juntos nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, e celebramos o teu nome por mais um ano que tu concede a tuas filhas, ó Deus. E agora pedimos ajuda, Pai, nos ajuda. Ó meu Deus, que o teu Espírito, que habita a tua igreja, nos ajude a entender um pouco mais da tua palavra. Nós te pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, sentem-se, adorando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Juízes, o livro dos Juízes é um livro um tanto curioso, porque ele vai falar do momento difícil e ruim do povo de Israel. Eu queria nessa noite dividir essa mensagem em 4 pontos, mas é bom que a gente entenda o pano de fundo do livro dos Juízes.
o que necessariamente estava acontecendo na época de Débora. Aconteceu aproximadamente por 350 anos. Obrigado, minha irmã. Por 300 a 350 anos, Israel viveu de uma forma declinando, sabe, espiritualmente. Israel vivia um ciclo. E qual era o ciclo que Israel vivia nesse período? Não havendo liderança, não havendo o período do reinado, da monarquia, ainda haveria de chegar, cada tribo no seu lugar, e a Bíblia é um dos versículos que marca o livro de Juízes, é que cada um fazia o que bem lhe parecia, não havia uma liderança central, e por isso a Bíblia vai dizer que Israel pecava, e quando Israel pecava, Deus então, que já tinha alertado acerca do seu procedimento disciplinador, levantava e permitia que se levantasse povos para castigar, para lutar contra Israel e às vezes escravizar por um longo período. Então Deus vinha de uma forma disciplinadora. E então Israel, percebendo o seu limite, chegava e clamava a Deus. Deus ouvia do céu e levantava alguém. Essa pessoa que Deus levantava era justamente o que nós chamamos de juízes. Não era um juiz propriamente no sentido jurídico, mas era um juiz no sentido mais militar, porque ele então liderava o povo para lutar contra os inimigos e então a vitória vinha. Ele era levantado, também não era um homem que tinha o ministério de juiz, porque nesse tempo não há um ministério do juiz, eram homens que Deus levantava para uma missão, assim, missão militarizada, vamos assim dizer, paramilitar. Mas eles voltavam a pecar, e quando voltavam a pecar, novamente vinha um problema, e isso virava um ciclo que mostrava o quanto Israel estava em declínio espiritual, e não se firmava com Deus, e essas coisas aconteceram justamente também no tempo de Débora. Débora foi de forma atípica, dentre todos os juízes, foi a única, a juíza, que conseguia ter ali, juntar algumas virtudes e algumas qualidades juntas em si mesmo, e foi um grande instrumento de Deus, e é disso que a gente gostaria de falar. E propriamente nesse tempo de Débora, havia um rei cananeu, o cananita, chamado Jabim, em que ele já estava massacrando, porque a Bíblia diz que ele reinava e tinha um capitão, ou comandante, um líder militar dele, chamado Sísera, que ele lutava contra os judeus, contra o povo de Israel, e a Bíblia usa a expressão violentamente, expressão essa que era usada de forma a maltratar, dava o mesmo sentido com que o Êxodo 3 fala de Faraó maltratando o povo de Israel, era esse o sentido. Então a batalha era muito grande, já se estendia por 20 anos, e nesse período, Israel foi perdendo força, foi perdendo ânimo, foi desanimando, foi se desgastando, foi perdendo completamente a sua expectativa de mudança, porque quanto mais se prolonga um tempo de sofrimento, o povo desanima, o povo corre apenas para a sua tenda, para o seu clã, e vai viver ali, já se acomodando àquele tempo difícil, até que chega um momento que se torna intolerável e insuportável. Mas é nesse período que Deus levanta uma mulher, e essa mulher vai fazer toda a diferença no meio desse povo desanimado, com medo, sem uma liderança propriamente, e Deus vai fazer toda a diferença através da vida dessa mulher. Nesse tempo de inércia, nesse tempo de paralisado, nesse tempo de silêncio, nesse tempo disciplinador de Deus, nesse tempo complicado de crise,
Deus vai levantar uma mulher. E essa mulher vai ser levantada, e essa é a palavra para essa noite. Quem é que Deus pode levantar hoje no tempo de crise? Mas o primeiro ponto que eu queria destacar, dentre 4, eu queria destacar o primeiro ponto sobre Débora. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você, nessa palavra, e eu me fiz essa pergunta, porque houve uma guerra contra Jabim, houve uma guerra contra o seu comandante Sísera, exército esse que tinha 900 carros. Pensa no nosso país lutando contra alguém que é altamente avançado na tecnologia militar. É mais ou menos isso comparado, e há um trecho até que diz que Israel não tinha nem lanças, nem escudos, para ver a diferença, o contraste do poderio bélico de Israel para com os cananeus. Isso tudo pesava na vida do povo de Deus. Mas o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês era: houve uma guerra, sim, houve uma guerra. E essa guerra, foi por causa dessa guerra que houve o destaque, e houve o registro do capítulo 4 e do capítulo 5. Porque, apesar de 20 anos de sofrimento, a guerra deu uma vitória, hoje houve paz por 40 anos. Apesar do sofrimento de 20, Deus usou essa mulher para uma vitória de 40 anos de paz. Mas a primeira pergunta, o primeiro ponto é: quem era Débora antes da guerra? É a primeira pergunta. A gente fala, até que eu me levantei, tudo era ruim, até que eu me levantei, até que Débora se levantou, ótimo. Mas quem era Débora antes dela se levantar para essa guerra específica? Quem era? E é por isso que eu li o versículo 4, porque o versículo 4 do capítulo 4 expressa exatamente o que era a vida dela. A primeira coisa que a Bíblia vai falar, que Débora, no meio desses 20 anos de caos, ela era profetisa. No meio do caos, ela era a boca de Deus. No meio do caos, eu não estou falando da guerra ainda, que vai repercutir com o nome dela. Eu estou falando que antes da guerra, ela era alguém onde os oráculos de Deus vinham. Era alguém que as pessoas procuravam para ouvir a voz de Deus. Era alguém que se relacionava com Deus. Era alguém que ouvia a voz de Deus. Era alguém que tinha intimidade com Deus. Isso no meio de um povo tomado de idolatria, com os quintais das famílias tomados por Baal, onde Deus silenciava com tratativas, sabe, de sofrimento, porque Deus alertava, mas no meio desse caos, ela era alguém que ouvia Deus e falava em nome de Deus. Débora não se levantou para ser alguém na guerra. Antes da guerra, ela já era uma profetisa. As pessoas procuravam para ouvir, porque Débora tinha uma palavra de Deus. Segunda coisa que Débora era, a Bíblia vai dizer no versículo 4, que ela julgava a causa dos povos, as questões internas de Israel, as questões no meio do caos. Ela era alguém que tinha ética, justiça, era alguém que o povo procurava para ouvir uma palavra de direção, uma palavra de conselho, uma palavra de decisão, uma palavra de decreto, uma palavra que vinha para poder resolver e trazer solução para as suas causas. Ela era uma juíza. E essa juíza aqui, no sentido de liderança, ela era uma líder mesmo. As pessoas procuravam. Então, no meio do caos, ela era profeta. No meio do caos,
ela tinha uma palavra de Deus, ela resolvia questões internas. No meio do caos, ela tinha uma palavra de conforto. No meio do caos, ela usava a boca, que Deus usava a boca dessa mulher para dar direção às pessoas. Isso tudo aqui aconteceu, não foi depois da vitória. Ela era tudo isso antes da guerra, no meio do caos. A terceira coisa que eu vejo no versículo 4 é que ela julgava, ela era profeta e ela era o escritor. Há quem diga que foi Samuel, outros dizem que foi escrito os Juízes, só depois lá da Babilônia, não importa. Uma coisa é certa, o escritor do livro dos Juízes, ele fez questão de registrar uma coisa. A pergunta que eu faço às irmãs, normalmente quando a gente mostra uma estrutura dessas, espiritual, fala dos dotes espirituais de alguém, fala das capacidades espirituais de alguém, a gente tem uma tendência de dizer, fulano faz, Beltrana realiza, fulano é isso e aquilo. A gente nunca vai dizer que é esposa, mãe de 4 filhos, esposo, esposa, é pai, é isso. Não, a gente fala, fulano faz, Deus usa ele, aquela estrutura toda. Mas o escritor resolveu mencionar no versículo 4 assim, ela é profeta, ela julga o povo, e ela é mulher de Lapidote. Eu me perguntei, por quê? Qual a razão de estar escrito mulher de Lapidote? Aí eu vou entender que essa mulher tem responsabilidade com Deus como profetisa, tem responsabilidade com o povo como juíza, e tem responsabilidade com o seu marido e com a sua família como esposa. Ela é uma mulher como outra qualquer, tem a sua responsabilidade ministerial, vamos assim dizer, mas ela tem a sua responsabilidade com o seu lar. Ela olha para Israel, mas ela olha para Lapidote, ela cuida de Lapidote, ela cuida da sua casa, ela tem uma estrutura familiar, ela tem endereço, ela tem família, uma mulher de família, é uma mulher que cuida do seu lar, ela é uma mulher que tem referências. A Bíblia vai dizer que ela é tudo isso aqui. Mas aí, o que eu acho mais interessante, eu acho muito interessante, é que durante esses 20 anos, a Bíblia vai dizer que essa mulher, essa referência, essa influência em Israel, era uma mulher de influência, era uma mulher de referência. A Bíblia vai dizer que ela, quando as pessoas viam, e ela estava justamente na parte central ali, na cadeia montanhosa de Efraim, na parte norte, nas montanhas de Efraim, e a Bíblia vai dizer que entre Ramá e uma cidade chamada Betel, ela ficava no meio de onde tinha palmeiras. Essa palmeira aqui no original, na verdade, não é palmeira no sentido, palmeira é o sentido genérico, mas em Judá, em Israel, as palmeiras havia, na verdade, eram tamareiras, que dava tâmara. A tamareira é uma espécie de palmeira, então essa palmeira aqui é a tamareira, e ela ficava no meio das tamareiras ou palmeiras, e ali o povo vinha de todo quanto é lugar, para poder reunir e ouvi-la. Eu falei, meu Deus, mas que coisa interessante, ela gostava de ficar na sombra, e se assentava na palmeira, ela não ficava em palácio, ela não ficava na porta das cidades, como as autoridades masculinas, ela gostava de ficar debaixo da palmeira. Eu fico vendo vocês botando esse negócio aqui, irmãs, você vê um tom feminino, porque a palmeira é aquela coisa bonita, aquela coisa, o próprio, até na hora de esculpir alguma coisa lá dentro do templo, como se fizeram, quando as pessoas esculpiam ali aqueles querubins lá no templo, tinha também flores e palmeiras,
Por quê? Porque dá aquela beleza celestial, aquele tom celestial, aquela coisa terapêutica, linda, bonita. Ela gostava de ficar exercendo o seu ministério na palmeira, ali debaixo da palmeira. Todo mundo procurava. Eu falei assim, meu Deus, que coisa interessante. Ela é uma mulher. Ela não precisa ser igual a homem, ela não precisa ser igual a gente que gosta de ficar no palácio, gosta de ficar aquela formalidade na porta da... Não, ela gosta de ficar na simplicidade da tal maneira, na beleza. Tem um tom feminino nesse negócio, é bonito. Parabéns a Débora, porque foi mulher de Deus na sua simplicidade. Eu acho interessante que Débora, eu falei, meu Deus, mas por quê? Ela vai ficar interessante que não é apenas você ter um lugar na palmeira ali, um lugar. A Bíblia vai chamar aquele lugar, quando as pessoas passavam por ali, Débora estava em casa, as pessoas diziam assim, está vendo aquelas palmeiras aqui? São as palmeiras de Débora. As palmeiras passaram a ter nome, elas se identificavam por quê? Porque era ali que Débora exercia o seu ministério de juiz, de profetisa. Associaram todas as tamareiras ou palmeiras a Débora. Isso é mais do que dizer que é aqui que ela executa o seu ministério. Isso é mais do que dizer, você quer procurar Débora, vai lá nas palmeiras. Não, isso é mais do que isso. Quando a Bíblia diz que tem a palmeira de Débora, ela está dizendo que no meio do caos, ela é uma mulher que deixa marcas. Ela é uma mulher que deixa marcas. Não é só a tamareira ou a palmeira de Débora, é alguma coisa que diz, Débora passou por aqui, é aqui que ela faz, ela é um instrumento. Palmeira de Débora, não é a Débora das palmeiras, é a palmeira das Déboras. É nesse lugar que ela construiu uma história, ela deixa uma marca. Ei, eu quero dizer uma coisa, não foi a vitória sobre Jabim que fez dela Débora, ela já era Débora e já tinha deixando marcas antes da guerra. Ei, Deus quer te levantar para coisas grandes. Ei, mas escreva uma coisa, como é que você está antes de Deus te levantar? Você já tem que estar de pé. Era uma mulher que tinha marca. Aí quando você vai colocar, aí não vai dar tempo de falar isso hoje, mas se você for entender por que ela queria, era uma coisa profética, era uma coisa linda. Por que debaixo de uma palmeira? Aí você vai entender o que é o ministério dessa mulher no meio da crise, no meio do caos, antes da guerra que deu vitória, antes dos 40 anos de bonança. Eu estou falando de alguém no meio da crise, no meio do caos. No meio do caos, ela tem um ministério que se assemelha a uma palmeira. Por quê? Porque é símbolo de retidão e ética, porque a palmeira cresce para cima, como o ministério dela cresceu. O mundo torto, o mundo completamente descabido, o mundo completamente idólatra, o povo de Israel se afastando, mas o ministério dela no caos subindo, 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 subindo como a palmeira. Essa palmeira ou tamareira dá fruta, tâmara. Aquela história que a terra que mana leite e mel. Esse mel não é da abelha não. Talvez alguns não saibam, outros sabem. Muito se fala agora. Esse mel aí não é da abelha. Esse mel é da tâmara, das tamareiras, das palmeiras chamadas tamareiras. Por que o ministério dela é na palmeira? É porque a palmeira dá fruto doce, no meio do caos, no meio de tudo ruim, tudo dando errado, o povo vai atrás dela, porque sabe que debaixo da palmeira tem palavra doce. Quando eu falo doce, não é palavra para massagear ego não, mas a gente confunde muito. Palavra doce é palavra de Deus, é palavra que muda, é palavra que transforma, é palavra que faz bem, é palavra saudável. Ela está na tâmara, na palmeira, porque na verdade a palmeira é um retrato do ministério dela. E olha, quanto mais seco
mas a palmeira frutifica. Ela é árvore de lugar seco e árido, ela é lugar de deserto. Palmeira é planta de deserto. Ministério de Débora floresce no meio do caos. É isso. E tem mais, quanto mais interessante, tem umas tamareiras mais perto da região do Mar Morto, mais para o sul, quanto mais sal tem a terra, parece que mais doce fica a tâmara. Mas vai entender um troço desse, irmão? Não dá para entender. Quanto mais salgado fica, quanto mais ruim fica, quanto mais de sabor vem, mais doce é o ministério, mais doce é o fruto dessa mulher. Chega a 30 metros, ela coloca justamente as tamareiras, essa plantação está toda nas regiões montanhosas. De longe, o pessoal vê, lá, está vendo lá em monte, está vendo? Aquelas são as palmeiras de Débora, ela está lá, ela escolhe um lugar estratégico, para poder exercer o seu ministério. É um lugar onde todo mundo vê, todo mundo tem acesso, todo mundo vai, todo mundo enxerga, todo mundo pode chegar. Essa é a simplicidade dessa mulher. Essa mulher é uma mulher simples. Esse é o retrato do ministério dessa mulher. É um ministério simples, mas é um ministério de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Concluindo esse primeiro ponto, não sei se vai dar tempo de falar os 4, mas o primeiro ponto, concluindo ele, eu quero dizer para você o seguinte, eu quero que você diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado, por favor, diga para minha irmã Débora, já era bênção, antes de se levantar para a guerra, ela já estava de pé, espiritualmente. Às vezes a gente pensa que dependemos, para crescer, dependemos de eventos midiáticos, eventos, espalhafatosos. Sim, Deus às vezes, numa briga com Golias, promove Davi de pastor para ser escudeiro do rei. Tudo bem, é verdade, eu sei que tem, exatamente, mas o espírito de quem se envolve naquilo que Deus está fazendo, não é esse. Porque ele foi lutar com Golias, mas ele dava o sangue para proteger as ovelhas com o urso, com o leão. Ela foi brigar com Jabim, mas antes de lutar com Jabim, ela já cuidava do povo, ela já profetizava, ela já estava de pé, o coração dela já estava ali. Em outras palavras, tem horas que Deus vai levantar gente. E tem gente que quer levantar assim, me levanta, mas quando Deus olha para você, como é que eu posso levantar? Você está parado, você não está fazendo nada, você quer que eu te levante para você enfrentar alguma coisa que eu vou, sim, mas você, é por isso que ela disse, se levantou, porque a questão de levantar é uma coisa voluntária, eu me levanto, eu preciso me levantar, até que eu me levantei. Ei, peraí, não é Deus que faz tudo, ela já estava de pé. Deus só precisou então canalizar tudo aquilo que ela era em direção à guerra para uma vitória definitiva. Mas ela já estava na posição. O que eu quero dizer é que precisamos, em nome de Jesus, simplesmente nos colocar. Às vezes a gente pensa que através de alguma coisa muito grande. Não. O que Deus quer de você, como é que eu vou ficar de pé? Eu preciso ficar de pé, eu preciso tomar uma posição para fazer. Ei, é igual Débora, é no dia a dia. Você precisa estar de pé, é no dia a dia. Porque Deus só vai te levar a vencer o Jabim, se no dia a dia você já estiver de pé.
Não dependa de alguma coisa muito grande para te colocar de pé e te empurrar para frente. Não, toma posição hoje, no teu dia a dia. O lugar onde a gente mais mostra a nossa fidelidade a Deus não é nos grandes eventos, é no dia a dia da rotina, onde Satanás diz: desiste, para, não, você é fiel, eu quero disciplina. Ela sempre ia para lá. Vão. Cadê Débora? Já está nas palmeiras, já está lá. E depois? Já saiu, já foi cuidar da casa. Era sempre lá, era aqui, ela lá. Disciplina. Ela não, ninguém tirava ela daquilo ali. Por quê? Porque estava no coração dela. Segundo ponto importante que eu queria compartilhar com você. Segundo ponto, até que eu me levantei. Esse até que eu me levantei, ele engloba um conjunto. A primeira parte desse conjunto a gente acabou de falar. Ela já está de pé. Mas chega um momento em que a luta fica insuportável, irmãos. Chega um momento em que ela está lá e ela está vendo o povo chorar. Ela é juíza. O povo chega com as causas. Para quem não sabe, os cananeus às vezes eles tomavam de assalto, eles eram violentos, eles maltratavam. Muita gente chegava lá para chorar os problemas pessoais e sempre aparecia os problemas que o povo sofria. Chegou um momento em que ficou insuportável viver esse momento. Nós lemos aqui no versículo 5, os primeiros versículos do capítulo, porque você entende de forma histórica o capítulo 4, e você entende muito de forma espiritual essa guerra no capítulo 5. E você vai ver que há uma interrupção do comércio, há um cerceamento, ou seja, um impedimento da liberdade, do movimento das pessoas. As pessoas não podem mais ir e vir porque elas têm medo de andar. Os lugares ficam ermos. Já é um determinados lugares fica perigoso. As pessoas ficam presas em casa, em seus problemas. Isso vai chegando ao momento em que chega o momento, agora entenda isso, esse é o segundo ponto. Chega o momento em que ela vai clamar a Deus, e é lá mesmo, na palmeira, que ela vai chamar Baraque, porque Deus dá a ela uma palavra profética para Baraque. Deus manda chamar Baraque, Baraque vai lá. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse é o segundo ponto. Tem horas em que Deus vai te chamar para alguma coisa a mais do que aquilo que você já está acostumado. Você já está acostumado a fazer o que Débora faz, você já está na tua vida, mas tem horas que a questão fica mais acirrada, e é como se Deus estivesse sacudindo você através das circunstâncias, e Deus fala através das circunstâncias, sem necessariamente falar através de profeta. Foca a tua oração nisso aqui. Eu quero falar contigo, eu quero levantar alguém, eu quero dar vitória para o meu povo. E ela começa então a focar. Tem horas na vida que ela tem que se levantar na direção de uma. Agora ela se levanta na direção da vitória. Ela já se levanta para profetizar. Ela já está de pé cuidando do povo, mas agora, Deus levanta ela para alguma coisa mais específica, mais direta, mais desafiadora, maior do que tudo. Eu vou dar vitória. Às vezes você está assim, igual a gente. Já viu aquela questão da resistência? O que é resistência? É oferecer oposição através de uma força contra a força que veio contra você. Isso é resistência. Tem dois tipos de resistência. Aquela resistência passiva e aquela ativa. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? O que é uma resistência passiva? Essa parede aqui. Você, minha irmã, você às vezes é essa parede aqui. Posso bater? Posso bater. Estão batendo em você. A circunstância está te socando. Mas você está parada, sem reagir, mas de pé. Isso é resistência passiva. É Israel, é a Débora, julgando na palmeira, resolvendo o problema da turma, profetizando.
vivendo o drama dessa opressão de 20 anos, mas até agora só sonhando. Até quando? Até Débora, que é mulher de Deus, está sonhando. Até quando? Até quando? Deus. O povo chorando, só que o povo chora, como lá na época de Samuel, capítulo 7, 1 Samuel, o povo chora, mas o povo chora com Baal no quintal. Aí Samuel disse assim, olha só, vocês estão chorando, estamos chorando, a gente não aguenta mais, a gente quer. Vocês estão chorando, então se converta de verdade, vai lá no quintal, tira o Baal, depois você chora, porque a lágrima de vocês não está sendo vista por Deus, porque a lágrima de vocês é simplesmente uma lágrima sem mudança, não é nada para Deus. Resistência passiva, você bata em você. Às vezes você lá na tua casa, você é isso aqui, ó. O que é isso aqui? E, ó. Você está de pé, não reage, aguenta, está lá. Só que tem hora na vida que Deus não quer que você tenha uma resistência passiva. Deus provoca você, como provocou Ana através de Penina. Deus precisa que você tenha uma resistência ativa. O que é uma resistência ativa? É aquela igual o guerreiro de Israel. Igual aquele guerreiro, lembra do guerreiro de Israel? Ou qualquer guerreiro, com um braço você segura o escudo, com outra a espada. No escudo você recebe, na espada você avança. O que é resistência ativa então, pastor? É aquele que você recebe o golpe, se protege, mas não fica parado, sem abrir mão dos princípios, dentro da fidelidade, dentro da palavra, você avança, você se posiciona. É Deus dizendo, rapaz, vai ficar parado, só aguentando, é hora de tomar posição, é hora de agir. Deus aqui está chamando o povo, está chamando Débora a uma ação. Até que me levantei, todo mundo parado, ninguém queria, os líderes, os homens não queriam nada, todo mundo parado com medo, até que eu, Débora, me levantei. Em outras palavras, Deus está dizendo, ei, ninguém quer nada, eu preciso de alguém que se levante, que se disponha, que seja voluntário, que se coloque na brecha. Alguém que não só mais veja e acontecendo e ore, ó Deus, muda, não, eu preciso de alguém que se posicione, que avance, que faça, que haja, que tome a atitude que tem que ser tomada. Esse é o segundo ponto, esse é o verdadeiro levantar. Débora olha e diz assim, peraí, o inimigo cresce cada vez mais opressor, o povo não tem força para reagir, está fraco. Não há líderes nem guerreiros que se disponham. O tempo é longo e desgastante de opressão. Não há esperança de mudança nenhuma, ninguém em uma casa fala. A gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Eu preciso me levantar. E a Bíblia vai dizer que ela se levanta. E a Bíblia vai dizer que esse se levantar de Débora não é apenas não é um levantar-se. O sentido de levantar pode ser um sentido físico, um levantar-se. Pode ser um sentido, além de físico, pode ser um levantar-se com um sinal de autoridade, alguém que foi levantado com autoridade. Ou alguém que foi levantado para ser um instrumento da intervenção divina, sim. Mas tem uma expressão sinônima desse sentido de levantar-se, que significa erguer-se com propósito. Ela se levanta para agir. Se você já percebeu, esse levantar na Bíblia, já viu Isaías capítulo 60? Levanta fala mais alto. Levanta já percebeu? Josué, levanta, passa o Jordão. Para um paralítico, levanta anda.
Percebe que na Bíblia o verbo levantar, sempre ele vem como um auxílio ou um verbo de prontidão que prepara para o verbo principal. Levanta e anda. Levanta e atravessa, levanta e vai, levanta e vem, levanta e fica, levanta e voa, levanta e anda, levanta. O que é levantar? É você ficar pronto, é você dizer, eu estou pronto para fazer o que tem que ser feito. Isso significa dizer que eu preciso entender que levantar-se muitas vezes vai ser abrir mão de uma posição para assumir outra. Essa é a verdade. Minha jovem, pode você segurar isso aqui para mim? Por favor. Vocês viram o que ela fez agora? Eu quis dar a garrafa para ela. Eu digo, vem cá, pega a garrafa. Ela estava ali, ela está errada em estar ali? Não, é o lugar que ela escolheu para poder estar na mídia, né? Ali, tal da mídia, o povo da mídia, hoje, o povo da mídia. Mas ela estava ali, obrigado, tá? O povo da mídia normalmente não é muito tímido, não. O que ela teve que fazer para poder receber da minha mão essa garrafa? Ela teve que sair de onde ela estava. Ela teve que largar a posição dela para poder pegar o que eu... Ela não está errada em estar ali, ela está certa. O problema é que o lugar onde a gente está, que é certo, ele se torna um lugar de não muita bênção e não mais certo, quando Deus quer tirar a gente dali para outro lugar, e a gente insiste em continuar onde Deus quer. Eu estou bem aqui, estou te abençoando, ótimo, pá. Aí Deus diz, levanta e vai lá. Dá licença. Vou ficar aqui, porque aqui está bênção. Esse tá bênção começa a perigar. Não é porque o lugar aqui não te trouxe vitórias. É porque Deus já te disse que tem um lugar melhor do que onde você está, onde você vai desfrutar de uma amplitude maior para o teu ministério, para a tua vida, e você insiste em ficar onde você disse que é bom para você. E Deus está dizendo, sai, vai, levanta, vai, te levanta, se dispõe. É isso que Deus vai fazer com Débora. Débora está legal, julgando todo mundo. Pense em alguém que tem um ministério frutífero. Todo mundo conhece Débora, é da Palmeira, é ótimo. Mas de repente ela percebe que o negócio toma um rumo em que ela tem que se dispor de uma forma mais profunda, uma entrega maior, uma coisa mais dirigida, mais objetiva, maior. Talvez seja isso que Deus esteja esperando de nós aqui. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes, e está esperando você se dispor. Esse é o segundo ponto. Ela se dispõe. Ela se dispõe porque crê. Ela se dispõe porque, como profeta, ela crê. Ela se dispõe porque tem urgência. A situação é grave e ninguém se levanta. Ela precisa se levantar. Ela se dispõe porque ela chama a responsabilidade para si. Ela assume a responsabilidade de ter que agir no meio do caos. É aí que muitos de nós não fazemos, porque eu acho que a responsabilidade é da irmã, a responsabilidade é dela, e Deus está querendo levantar você, não para tomar o lugar dela, mas para unir com ela e dizer, eu estou aqui. Você está entendendo isso? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, até a hora, eu já fui demais, Jesus, já estou acabando, Terceiro ponto, a Bíblia diz que como profeta ela manda chamar Baraque vai lá, Baraque, o líder militar, ela era tudo, menos uma líder militar, ela não,
Até agora não era líder militar. Era uma liderança, mas não militar. E ela, de uma forma profundamente ética, ela chama quem tem o dote militar para ser. Então ela chama quem pode exercer o cargo de líder militar, de ser o comandante. É uma mulher de extrema ética. Ela entende o lugar dela na história. Como qualquer um de nós, precisamos entender o nosso lugar na história. Quem entende o seu lugar na história, sempre vai bem. Você nunca entra no terreno de ninguém. E você, quando vê alguém entrando no teu, você abraça e é bênção de Deus para aquela vida. É uma coisa interessante. Você deixa tudo no controle de Deus. É igual Abraão. Você deixa tudo igual Abraão, no controle de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela chega para Baraque, diz assim, ó, Baraque, o Senhor não te deu vitória? E ela vai profetizar para ela, ele vai dar instrução para ele, vai dizer, Baraque, Deus já te deu na mão. E tem mais, depois de todas as instruções, de toda a promessa de bênção, Deus vai falar assim através da boca dessa mulher. E ele vai te honrar. E Císera, o comandante que maltrata tanto, ele vai colocar na tua mão, e você que vai dar o golpe no homem. Terceiro ponto. Ela vai enxergar em Baraque o reflexo de todo o povo. O grande líder militar olha para ela, com todas as promessas que Deus deu a ele, com toda a palavra profética que recebe da vida dessa mulher. Ele olha para ela e diz assim, eu não vou. Se eu for, você tem que ir. Como? Se você não for, eu não vou. Eu só vou para essa guerra brigar e lutar contra aqueles cabras que tem 900 carros, se você for comigo. Primeira coisa que ela vê nele o retrato do seu povo. Como uma grande mãe, ela enxerga nesse filho o retrato de todos os filhos de Israel. Ele é inseguro diante da situação. Talvez ele não duvide do que Deus possa fazer, mas ele duvida do que ele pode ser diante do inimigo. Entendeu? Ele não duvida do que Deus pode fazer, mas ele, no final das contas, dá no mesmo. Ele duvida do que Deus pode ser da liderança dele. Ele duvida da capacidade dele de liderar. Ele duvida da capacidade dele de ser alguma coisa. É isso que a prova e o sofrimento às vezes faz com a autoestima de muitos de nós. Inferioriza, pisa, e a gente coloca a cabeça lá para a situação pisar, e a gente diz, não dá, Deus opera na vida de todo mundo, mas eu mesmo não tenho. Ei! Baraque acabou de ouvir Deus dizer para ele, e ela era uma profetisa reconhecida, Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, e a estratégia, já dava até para entender a estratégia, 900 carros, no rio Quizon, Deus manda chuva, atola tudo, você vence, dava até para enxergar um pouco do que ia ser, mas ele diz, não, eu não consigo enxergar, e não era praxe, no mundo antigo, recusar isso não. Ele estava inseguro, com medo. Segundo ponto que ele enxerga nela, falta de fé na promessa. Ele não enxerga. Olha, ela está enxergando o povo de Israel ali na vida desse homem, o grande líder militar. Ele não sente segurança na presença de Deus, a não ser que alguma coisa, algum sinal, alguma materialização de Deus aconteça para poder acompanhar ele nessa guerra. E quando ele olha para Débora, ele enxerga na pessoa de Débora, por isso ele diz, se você for, ele enxerga o seguinte, se você tiver, eu descanso, porque eu sei que Deus está na tua vida. Ele não consegue enxergar Deus com ele só consegue enxergar Deus na vida dela. O que ela está tendo que enfrentar agora? Terceira coisa que ela enxerga nele, uma dependência da autoridade espiritual dela.
Como assim, ó? Dependência da autoridade espiritual? Ele só vai agir se Débora agir. Ele só vai fazer se Débora for. Se ela vai, ele vai. Se ela vem, ele vem. Parece que ela é um amuleto. Ele depende da unção profética que está sobre ela. Ele não consegue enxergar e depender de Deus. Ele consegue depender da Débora. É isso que está acontecendo com esse homem. Pensa naquela pessoa que assim, eu acho o seguinte, eu gosto de fazer as coisas, mas eu prefiro dela, eu prefiro que ela vá. Ele é direto. Irmãos, eu não estou aqui para falar mal de Baraque. Falar mal de Baraque é falar mal da gente, né? Mas tudo bem. Mas se você for perceber, olha o que Baraque fez. Se você não for, não vou. Sabe o que ele está dizendo? Ele recebeu uma palavra de comissão de Deus, através da boca de Débora. Quando ele diz, se você não for, eu não vou, ele está dizendo, eu estou colocando condições para Deus, para poder obedecer ou não. Ele coloca condições para obedecer a Deus. Se Deus mandou, nós não podemos colocar condições, irmãos. Mas ele impõe. Mas às vezes a gente não faz prova de Deus. Espera aí. Uma coisa é você fazer prova de Deus, outra coisa é você impor uma condição dizendo, se não, eu não vou. Ele não está dizendo que não vai para Débora, ele está dizendo que não vai para Deus. E Deus acabou de dizer que ele é vencedor, com Débora ou sem Débora. A vitória agora está na mão dele, a unção da vitória está com ele. Mas ele só consegue enxergar isso em Débora. Pastor, o que o senhor está querendo enxergar com tudo isso? Eu estou querendo a gente falar mal de Baraque. Mas tadinho, na verdade, ele estava enfraquecido. Eu quero dizer o seguinte, as Déboras, digam amém. Você vai percebendo na palavra dele, como a responsabilidade dessa mulher aumentou? Só aumentava a responsabilidade dela. É claro que o nível de dependência emocional e espiritual dele desagrada a Deus quando chega a esse ponto, quando ele é capaz de não obedecer a Deus por causa de uma pessoa. Débora não fez isso. Mas, e aí é o quarto ponto, agora eu encerro, porque eu acho que já foi o tempo, me perdoe aí, mas, nesse momento, é o quarto ponto, ela vai olhar e vai entender. Faltou posicionamento para ele me decepcionou, mas se eu disser, vou ficar lá na palmeira e não vou contigo, se vira, porque você é maduro, você é homem, aprende a ser gente, aprende a ser homem, aprende a amadurecer. Se ela diz isso, ela está dizendo, sabe o quê? Ela está dizendo não para todo o povo, porque todo mundo estava igual a ele. Não é só ele que estava querendo ela lá, era todo mundo. Está certa essa dependência? Não. Como é que isso funciona na cabeça dela? Puxa vida, olha isso, irmãs. Você tem a tua vidinha lá, você ora, Deus usa você, aquela coisa toda. De repente, Deus usa você, Deus quer levantar alguém, pai, de repente alguém diz assim, ô, fulana, sai da tamareira, sai da palmeira onde você fica, onde teu ministério é tão bonito lá, sai de lá, vem para a guerra comigo. Até que me levantei. Esse levantar é muito mais do que ser usado por Deus. Esse levantar é, às vezes, abrir mão do lugarzinho onde você é tão usada por Deus, naquilo que você ama, aquele lugarzinho maravilhoso, para poder renunciar e assumir por amor a Deus e ao povo que Deus colocou na tua mão, uma posição que você diz, não é nem para mim, mas eu preciso. Você está entendendo? E aí vai uma palavra agora, vai uma palavra agora. Se muitas vezes eu e você estamos nos escondendo de desafios maiores, na nossa tamareira com aparência de espiritualidade, quero ficar aqui está bom, é igual Elias, e da morte, não, tá, comeu, agora ele vai profetizar, não, agora ele vai lá para a caverna,
Entra na caverna. Só que aquela caverna não é uma caverna qualquer. Lá onde Moisés passou, lá onde tudo começou. Pensa em alguém que está escondido numa caverna com aquela coisa assim, ó. Espiritualmente eu estou bem, porque eu estou escondido onde Deus falou, onde Deus manifestou a glória dele. Ele está pensando que está escondido em Deus, e Deus grita para ele assim: sai daí! Já viu quando a gente está escondido num lugar onde a gente pensa que está bem coberto com Deus? Tá bom, mas que Deus diz: sai daí, eu não te quero aí. É hora de você avançar, é hora de você tomar uma posição maior, é hora de você... Tudo começa, a palavra profética para Baraque, o que Deus falou começou tudo na palmeira, mas agora vai para a guerra. Não, deixa eu aqui no meu lugar, deixa eu fazer, não permita, diga para quem está ao teu lado, não permita que a palmeira deixe de ser teu lugar de bênção e realização, para ser teu lugar de fuga e esconderijo. Infelizmente, Baraque é o tipo de pessoa que abre mão de ter a sua experiência com Deus para viver na sombra da experiência das Déboras. Mas aí vai uma palavra para encerrar. Tem coisa que você não vai mudar na vida dos outros. Você não vai mudar os Baraques da vida. Pelo contrário, você vai brigar com Deus: Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Não é para ele tomar posição, não é para fulano, não é para aquele povo, não é para isso, não é para aquilo. Se você tomar essa posição, eu trabalho neles. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer que essa mulher, de coragem, que entendeu que se levantar não é questão de título, se levantar não é questão de cargo, se levantar é questão de ser mãe espiritual, de gerar gente, de gerar bênção, de cuidar, de proteger. Não é questão de ego, é questão de ser instrumento de Deus, de ser canal de Deus. É isso que Débora se levantou para ser. E eu espero que Deus levante cada uma de vocês como mães que cuidam, que zelam, que dão a vida, que toma para si, com visão espiritual e de autoridade. Que Deus te abençoe nessa noite.